Amigos, nesta manhã eu gostaria de falar sobre 3 profecias que andaram acontecendo durante esse ano. Na verdade, algumas delas já vinham com o tempo se incorporando, se ajustando, caminhando nessa direção que nós acreditamos. Mas esse ano elas aconteceram assim com mais afinidade, com mais força. E isso sugere que de fato nós estamos no final dos tempos. Isso sugere que de fato. Uma outra coisa é que nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil nós partirmos para o sensacionalismo. As profecias que estão se cumprindo ou que estão ganhando forma, elas precisam ser assim bem examinadas de maneira muito cuidadosa, mas sem que a gente interfira nelas, coloque nelas, insira nelas muita emoção, muita paixão, porque podemos correr no risco de perder o verdadeiro foco, que é da segunda vinda de Cristo, e acabar partindo para o sensacionalismo. E isso nós não podemos aceitar, admitir. Mas de qualquer forma, aquilo que aconteceu ou que está acontecendo em nossos dias serve para um único propósito: ajudar a gente a entender que de fato estamos no tempo do fim e que nós precisamos mais do que nunca buscar o reavivamento e comunhão com Deus, para estar preparado quando Jesus voltar. Certo? Compreendido isso? Amém. Ok, então de fato estamos no tempo do fim, é o nosso tema desta manhã. Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, que é muito estudado pelos adventistas. O verso 13 diz assim: que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Daqui a pouco eu vou precisar do áudio, viu? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O verso 13, eu não tenho tempo de explicar em detalhes, minuciosamente, o significado do dragão, o significado da besta e do falso profeta, mas num outro momento a gente pode até estudar sobre isso. Eu preciso dizer para vocês de maneira clara e rápida que o verso 13 apresenta a tão falada união religiosa. Se existe um texto na Bíblia, especificamente no livro do Apocalipse, que fala sobre a união das igrejas, a união religiosa, é o verso 13 que nós acabamos de ler. O verso 13 fala de uma unificação entre 3 poderes. 3 poderes: da boca do dragão, da besta e do falso profeta. O dragão, segundo os estudiosos adventistas, eles definem esse dragão como sendo o espiritismo moderno. Embora o dragão também seja aplicado ao próprio Satanás, mas também deve ser aplicado nesse contexto ao poder espiritualista, ao espiritismo moderno. E há razões para essa interpretação, como eu disse, não posso agora apresentar, não tem como, não tem tempo. Da boca da besta também, segundo o que nós estudamos em Daniel capítulo 7, segundo o que nós aprendemos também, especialmente no capítulo 7, segundo o que aprendemos também em Apocalipse capítulo 13, a besta representa o poder romano, o poder papal. O poder papal. E do falso profeta, veja, dos 3, é o único que recebe o título de profeta, embora seja falso. E isso é uma indicação, uma clara indicação de um poder protestante. E dos 3 é o único que se identifica mais com o Cordeiro, com o Cordeiro bíblico, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O falso profeta
ele representa aqui nesse contexto o falso protestantismo, ou o protestantismo apostatado, por conta de sua identificação aproximada com o Cordeiro, com Jesus e com a verdade. Mas falso porque ele abandonou a verdade, porque ele se esquivou da verdade, porque virou as costas para a verdade. É um profeta, mas se tornou falso por ter se esquivado, abandonado, deixado a verdade. E João, em sua visão, diz que ele viu esses três poderes saindo da onde? De três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Mas o verso 14 ele é mais claro para a gente, ele é mais contundente e causa menos complicação para a nossa compreensão. O verso 14 diz: pois são espíritos de demônios que operam sinais. São espíritos de demônios que operam sinais. Só nessa frase, só nesse texto aqui já daria um novo sermão, uma nova palestra, de tão amplo que é. Aqui está então a descrição dessa unificação religiosa que aconteceria no tempo do fim. Mas um detalhe: esta unificação religiosa ela não vai acontecer especificamente em templos. Cada um vai frequentar a sua própria igreja, o seu próprio templo, manter os seus ideais, mas essa unificação ela vai se prender especificamente em pontos em que eles são comuns. Entenderam? Não é uma unificação 100% concluída, mas uma unificação baseada em pontos em que eles são comuns. E em que eles são comuns? São duas doutrinas, dois fatos: a doutrina da santificação do domingo e a crença na imortalidade da alma. A crença na imortalidade da alma. Uma crença, observe, a crença do domingo, que é uma representação, um sinal da própria besta ou do papado de Roma, e o outro, a crença na imortalidade da alma, uma doutrina espírita, um princípio espírita que adentrou no seio cristão, religioso. Portanto, é interessante que o Espírito de Profecia, Ellen White, diz assim que o protestantismo dará uma mão ao poder romano e a outra ao poder do espiritismo. Veja, estender-se-á a mão sobre o abismo. Por que o abismo? Ela declara o abismo. Há um abismo entre o protestantismo e Roma e o papado. Ou melhor, havia. No passado, havia. Hoje não existe mais e você vai entender hoje por quê. Mas o protestantismo ele dá a mão a uma doutrina pagã, a santificação do domingo, que de santidade não tem nada, e ele estende outra mão ao espiritismo, através da imortalidade da alma. Esses três poderes se unindo no final dos tempos com um propósito, que é o que nós vamos descrever agora. A primeira profecia que quero analisar com vocês, então, são três, viu? São três. A primeira profecia tem a ver com a união das igrejas. O texto do Espírito de Profecia que quero usar como base é este: Testemunhos Seletos, na página 171, diz assim: o mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo o quê? Se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada por quem? Duas coisas que é importante você ter em mente aqui, ou melhor, três. Primeiro, o que Ellen White escreveu sobre isso, ela escreveu há quase 150 anos atrás. Há mais de 120 anos atrás ela escreveu isso aqui. Há mais de 120 anos atrás ela escreveu esse texto. E ela diz: ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá. Então veja, há mais de 100 anos atrás ela disse que
haverá uma união religiosa e mais, e quem vai estar por trás cimentando esta união é o papado. Certo? Agora recapitulando o presente, não o passado. O Papa Francisco disse, e isto é um milagre, o milagre da união começou. Que união é essa? Religiosa. O milagre da união religiosa começou. E quem está por trás de toda essa união, unificação religiosa? Ele mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, de maneira resumida, um vídeo que fortalece essa ideia, que fortalece esse cumprimento profético. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Saying about the glory, I agree with you, of course it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrine. If you accept that Christ is living in me, and the presence of God is in me, and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. It's the basis of our credibility. Because Jesus said, until they won, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us separated, because fear is false evidence appearing real. It's an acronym. F-E-A-R, false evidence appearing real. Because most of your fear is based on the Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here, because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. So let me pray, and then we'll start the video. I believe we will begin to see more and more people called out to go into the world and work among the churches in the spirit of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers, to make ready a people prepared for the Lord. Ministries of reconciliation. We need to throw as much resources and energy into the ministry of reconciliation as we do to the ministry of evangelization. Or are we building walls without foundations? I challenge you to find a bridge builder and back him.
or her. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. This was a dying man's prayer. And when you know you're about to die, you certainly pray the most important prayers. He said, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, so that the world may believe that you sent me. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer, siamo amici da anni. E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno. E con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati per poter mangiare, ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci
e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo, benedirmi, e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. We answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity. La delgo plumo meno teleaskepe. Fe folo pumamama ya tel clemine kido. Popolo maya tale endole como meste stelo clofai lebo le camana. Bramande kirko poma blesh do boskire teleketo le kabaklanina maklo mahala largero che le veno. Breto steschi manetelo. Kerebana, palo como pole che tu le stindo do le cava. Stek la fora batili e kille come calaraga. Oh, hallelujah, 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 glory, glory, glory. Thank you, Father, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tony, bring your phone in. Come here. I want you to video a message back. Come up here, and let's do it this way so he can see this whole... Mexican again. Yes. I'm ready, sir. My dear sir. Oh, sorry. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir,
along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. Thank you, sir. My, how you've blessed this place tonight. I love you. I love you. I love you. Give a love to him. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. Yeah. Whoa. I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. You know what's so thrilling to me? I mean, when we went into the ministry 47 years ago. O que isso diz para nós? Recapitulando, o mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe ou poder, o povo se unirá. Isso foi escrito há mais de 100 anos. Há 100 anos atrás era impossível isso aqui acontecer. Verdade. Mas hoje não é mais. E isso é um milagre, disse o Papa Francisco. O milagre da união começou. Amigos, isso é uma evidência de que estamos de fato no final dos tempos, e que Jesus está prestes a retornar. Amém. Nós estamos de fato. O que nós ensinamos há mais de 100 anos, hoje está de maneira assim, clara diante dos nossos olhos, que realmente é fato, é verdade. Não é fantasia, não foi nada inventado por um grupo de pessoas que estuda a Bíblia. É uma realidade. É uma profecia de fato, e isso está acontecendo em nossos dias. O grande conflito, página 563, diz assim: o catolicismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir a crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal, ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Portanto, se confirmando, o catolicismo em nossos dias é mais bem olhado pelos protestantes do que anos que se passaram, do que anos atrás. Hoje não existe mais tantos obstáculos, tantas barreiras que impedem uma unificação
unificação em pontos em que eles são comuns. Unificação em pontos em que eles são comuns. E mais, houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado. Isso no passado acontecia. E sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Tudo isso aqui é profecia. E como vocês bem observaram, está se cumprindo. Aqui está uma matéria jornalística da Rádio Vaticano, do Rádio Vaticano, com o título Papa encontra membros de outras religiões. E o que vale a pena ressaltar, eu destaquei aqui, que diz ali, ó, um encontro realizado em um clima de grande simplicidade e espírito de família. Assim definido o encontro vivido na manhã desta quarta-feira, no Vaticano, por um grupo de 20 representantes de 8 religiões com Papa Francisco, representando 250 pessoas, entre cristãos, entre muçulmanos, entre hindus e até mesmo entre hebreus e budistas e outras religiões participantes do encontro. Observe que interessante, até mesmo muçulmanos, hindus, hebreus, israelitas, budistas, o que se supunha que jamais criaria, assim, pelo menos de maneira política, jamais seria capaz de participar de encontros ou de se unificar ao Papa Francisco, em alguns propósitos em que eles são comuns. Isso aqui também é cumprimento profético. Aqui uma foto desse encontro com os principais líderes religiosos do planeta, com o projeto e a proposta de unificação religiosa. Igrejas evangélicas e católicas assinam um documento de reconciliação mútua, estabelecendo um só batismo. São evidências proféticas. O fundador da igreja pentecostal mais influente da Suécia anuncia sua conversão ao catolicismo. Por união, católicos e evangélicos se reúnem em Cachoeira Paulista, São Paulo, até mesmo no Brasil. Veja que esse movimento está se estendendo por toda parte, no mundo inteiro. Judeus, muçulmanos e cristãos se unem pela paz no Oriente Médio. E essa matéria aqui, esse insight aqui da revista Época, que declara: em 10 meses, Francisco assumiu a condição de pastor do quê? Do mundo, dono de exemplos e porta-voz de opiniões válidas a seguidores de diferentes religiões ou até mesmo sem religião nenhuma. A revista Época, ela decreta praticamente que o Papa, ele assumiu a condição de líder espiritual do planeta e até mesmo de outras religiões e até de não religiosos. No Grande Conflito, página 604, diz assim que terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes unindo-se com que objetivo? Combater os mandamentos de Deus. Tudo é muito bonito, no espírito de Elias, trazer a unificação dos irmãos através da história e experiência de José. Tudo é muito bonito. A unidade da fé, a unificação em valores, em amor. E Tony Palmer, ele chega a dizer o seguinte, que nessa conjuntura, nesse contexto, o importante não são as doutrinas. As doutrinas se tornam consequência, mas o mais importante é a união do amor, do espírito, do amor. E as doutrinas não são tão importantes. E aqui na profecia, a declaração é que essa união aconteceria e ela seria com um propósito. O quê? Combater os mandamentos de Deus. Combater os mandamentos de Deus. De que maneira, amigos? Agora nós entramos na segunda profecia. De que maneira combateria os mandamentos de Deus? A
A segunda profecia tem a ver com o murmúrio dominical que tem acontecido de alguns anos para cá, inclusive este ano. A base para se acreditar numa lei dominical, conforme os adventistas ensinam já há gerações, também há mais de 100 anos, a base bíblica é Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17. Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17. Diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, o verso 15 está falando de uma ressurreição. Ressurreição dos princípios do papado. Ressurreição provocada pelo próprio protestantismo apostatado. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta. Aquilo que ela foi no passado, novamente ela se tornará no futuro. Um poder perseguidor, um poder opressor, e que pretende deitar por terra a verdade de Deus. Essa é a imagem que ressuscitará, a imagem de uma igreja perseguidora do passado. O verso 16 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, ou seja, todos, faz que lhe seja dada uma certa marca, ou o que diz na sua Bíblia? Sinal. Algumas Bíblias usam a palavra sinal, outras marca, mas é a mesma coisa. Portanto, quando essa imagem for ressuscitada e esse poder perseguidor for restaurado, então todos serão obrigados a ter um sinal na sua mão direita ou na testa. Testa, segundo o que disse Paulo em Romanos 7, 25, é o poder de decisão, é a decisão, a consciência. E mão, segundo Eclesiastes 9, versos 5 e 10, tem a ver com atividade, com trabalho, com o poder braçal. Então eu diria que se refere ao poder de decidir, de escolher. Nesse caso, nesse contexto, ao lado da verdade ou contra a verdade. Portanto, o verso 17 diz que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou tem o sinal da besta. Aqueles que não tiverem, aqueles que não aceitarem, aqueles que não aderirem ao sinal da besta no final dos tempos, e a besta, como nós já vimos, é o poder papal. Nesse caso, eu diria que poderia ser até a tríplice aliança, mas que segue os princípios do papado, a tríplice aliança, que faz ressurgir os princípios do papado, além do poder perseguidor, para que isso seja, de certa forma, imposto. Diz que todos receberão um sinal. Agora, qual é o sinal da besta? Nós ensinamos há mais de 100 anos que o sinal da besta representa o falso sábado. Por quê? É simples, porque em Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. Livro de Ezequiel capítulo 20, o verso 12 diz assim: 20,
verso 12. Também lhes dei os meus, para quê? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20, novamente: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, novamente, olha, servirão de sinal entre mim e vós, para que, com que objetivo? Para que saibais que eu sou o Senhor e não outro. Portanto, a mensagem do sábado é uma mensagem de pertencimento, é um selo de pertencimento, é um sinal de Deus entre Deus e os homens que sustentam a verdade, que vivem na verdade. Se o sinal de Deus é o sábado, portanto, qual seria o sinal da besta? Se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta tem que ser um falso sábado, uma contrafação do sábado. Se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta tem que ser algo que se oponha ao sinal de Deus, um falso sábado. Hoje, em nossos dias, qual dia da semana mais se contrapõe contra o sábado? Mais se contrapõe ao sábado? É a segunda-feira? É a terça-feira? É a quarta? A quinta, então. Você não vê ninguém brigando, ninguém discutindo, ninguém em discussão religiosa tentando provar que é a segunda, que é a terça, que é a quarta, que é a quinta ou que é a sexta. Você vê pessoas discutindo em discussão religiosa, tentando defender que é o domingo no lugar do sábado. Olha que interessante, a Bíblia prevê uma oposição direta ao sábado bíblico. E hoje, que dia da semana se opõe com muita audácia ao sábado bíblico? O domingo. Tem outro? Não. Olha que interessante, amigos, isso está se cumprindo. Isso está acontecendo. Literalmente acontecendo. Agora veja, Testemunhos Seletos, volume 2, página 318. Para você que não crê no Espírito de Profecia, é uma oportunidade para sair daqui convertido. Quando nossa nação, os Estados Unidos, renunciar aos princípios de seu governo, que é o da liberdade religiosa, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado, porque o sinal da besta pertence ao papado, porque os princípios dominicais surgiram com Roma. Portanto, quando os Estados Unidos renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Amigos, primeiro a lei dominical sairá dos Estados Unidos. Embora existam murmúrios dominicais em todo o mundo, os Estados Unidos é quem vai inaugurar a lei dominical no planeta. Nessa outra declaração de Ellen White, os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional impondo o falso sábado. Eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando a sua tirania e opressão da consciência. E olha, já que a lei dominical primeiro sairá nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos é uma nação praticamente ainda protestante, de certa forma, na sua maioria ainda protestante, que tal esta matéria jornalística? Papa Francisco é convidado a falar ante o Congresso americano. Percebe os laços de simpatia sendo construídos gradativamente entre uma nação protestante e o catolicismo, a ponto de um líder católico romano fazer um discurso no Congresso americano? Percebe os laços se construindo? Que tal esta outra matéria? Para quem duvida, até mesmo Israel cogita a possibilidade da guarda do domingo.
até mesmo uma nação israelita que guarda o sábado, cogitando a possibilidade da guarda do domingo. Ellen White ainda diz que mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. E em breve serão impostas as leis dominicais. E homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os... Como descreve Apocalipse 12, verso 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Aí está uma descrição profética da perseguição ao povo de Deus no fim dos tempos, antes da volta de Cristo, previamente à segunda vinda de Cristo. Irou-se o dragão contra a... Quem é a mulher? A igreja. Nesse contexto, quem é o dragão? Satanás, conforme que é dito no capítulo 12, verso 7 a 9, ali, no verso 9 especificamente. Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar, fazer guerra contra os restantes, o remanescente, o que sobrou na verdade, de todas as gerações. Aí João descreve esse grupo perseguido de duas maneiras. Que maneira? Que guarda os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, João está dizendo: Satanás vai perseguir o povo de Deus, a igreja de Deus, no final dos tempos, por eles guardarem os mandamentos de Deus e possuírem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus são as palavras de Cristo, o testemunho de Cristo através dos profetas, em nossos dias através da mensageira que Deus escolheu. Agora eu vou mostrar para vocês 3 vídeos pequenos que nos ajudam a fortalecer a ideia da lei dominical. Vamos falar agora de um outro projeto importante, um outro projeto de lei importante que tramita na Câmara de São Paulo, que quer fechar as portas das grandes redes de supermercados aos domingos e feriados. E quem compra o domingo? Ou aos domingos? A gente vai falar sobre isso, mas vamos dar uma olhada na reportagem, porque esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. Não importa o tamanho do mercado, no calendário do comércio, domingos e feriados valem muito. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores de São Paulo quer fechar as portas das grandes redes justamente nesses dias. Então isso vai ser muito bom, vai ser um exemplo para o Brasil. Mas os consumidores são contra o projeto de lei, que ainda não tem data para ser votado. A vida durante a semana é muito corrida e domingo é o dia ideal para a gente vir ao supermercado. O trânsito maluco que a gente pega, imagina, domingo nem pensado. Com 9 mil funcionários, pode ser a primeira de Minas Gerais a adotar uma medida polêmica, acabar de vez com o expediente aos domingos. Nas lojas, nos shopping centers, nos supermercados, nas pequenas lojas, querem trabalhar no domingo. Mais que um direito sindical, a conquista do domingo é um ato de cidadania que lutaremos para todos os trabalhadores. Segunda, dia 27, a partir das 9 horas da manhã, vamos discutir aqui na Câmara Municipal sobre o fechamento dos supermercados aos domingos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte ficou lotada durante o debate sobre o projeto de lei de autoria do vereador Léo Burguês, que determina o fechamento dos supermercados aos domingos. O meu filho tem hiperatividade, ele toma remédio controlado e eu não tenho tempo para cuidar dele. Eu perdi meu primeiro dia dos pais para trabalhar no domingo. Muita gente que trabalha aos domingos e gostaria de talvez, igual o nosso colega falou aqui, apresentar a sua filha na igreja ou ir a um batizado e não pode por trabalhar aos domingos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, está sendo elaborado pelo nosso gabinete um projeto de lei que regulamenta a proibição do comércio local no dia de domingo em Águas Lindas de Goiás. Ficou determinado em agosto deste ano que a partir da primeira semana de 2012 os supermercados de Umuarama não iriam mais abrir aos domingos. A Justiça do Trabalho considerou ilegal um acordo que impedia o funcionamento dos mercados de Umuarama aos domingos. A partir do dia 3 de março, os 4 maiores supermercados localizados no centro de Rolim de Moura fecharão as portas aos domingos.
Boa noite. Os comerciantes de Cuiabá já solicitaram e a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, estuda a possibilidade de abrir o comércio aos domingos. Depois de 1 ano e meio com as portas fechadas aos domingos, os supermercados vão voltar a abrir. Quantas vezes você foi comprar pão aos domingos? Em Ponta Grossa está em discussão a proposta de que as padarias e panificadoras não funcionem mais aos domingos. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campos Gerais, conhecendo o nosso poder legislativo municipal. E hoje a gente vai ver uma votação de um assunto que interessa exatamente a você, consumidor campos-geraense. Os supermercados de Campos Gerais deverão fechar totalmente aos domingos. A Justiça do Trabalho proibiu um supermercado de Rondônia de abrir aos domingos e assim obrigar os empregados a trabalhar no tradicional dia de folga. O assunto sobre a proibição da abertura dos supermercados, mercados e mini-mercados aos domingos na cidade de Ourinhos ainda gera discussão. Uma grande rede de supermercados foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar multa por abrir aos domingos. Há mais de 2 meses, os supermercados de Paranavaí não abrem aos domingos, mas o sindicato que representa os mercados da cidade quer tentar ainda um acordo. Bom, agora nós vamos ver a apresentação tema a regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. O repouso aos domingos voltou a ser concebido nos moldes do século XIX, ou seja, como uma mera reposição de energias. Da mesma maneira, o domingo é guardado por outras religiões para descanso e oração. Resta saber, afinal, qual é o dia de guarda instituído pela Bíblia. Há uma confusão, há aí um desencontro. A una divergencia. Se avanzó en todo porque se cerró la reglamentación. El equipo técnico del gobernador realizó un borrador de la reglamentación y que fue eso trasladado vía mail a las cámaras empresarias y a los sindicatos. A partir de ahí se empezó a hacer un trabajo conjunto entre las cámaras, los sindicatos y el equipo técnico que se definió ayer con te diría casi el 98% ya estaba consensuado, o sea que el 2% restante, esa parte fue la que se definió. Hoy se estaría cerrando la totalidad de la reglamentación y mañana, si Dios quiere, se estaría firmando el decreto reglamentario que nos lleve a la aplicación de la ley con su posterior publicación para el domingo 6 de octubre, sería el primer domingo, ¿no?, en el cual se deberían cerrar todos los comercios. Bueno, ¿qué cosas se hicieron a último momento? Así que nos puedas comentar con respecto a la letra fina de la ley. Bueno, mira, en cuanto a la letra fina, no nos olvidemos de que la ley, mejor dicho, el decreto reglamentario lo que hace es aclarar en algunos aspectos lo que la ley por ahí no hace profundidad, pero puntualmente lo que hace a la habilitación de los 40 metros cuadrados, se habla de 40 metros cuadrados de venta al público, o sea, no se tiene en cuenta, por ejemplo, para esto el caso de los depósitos. Se han agregado exenciones como son las heladerías, los viveros, siempre que tengan actividad exclusiva, ¿no? Heladerías, viveros, ventas de videoplaza, cadetería. También se han hecho exenciones a lo que hace a la elaboración y fabricación de productos propios, ¿no? Todo lo que es pastas, panadería, todo eso está exento, todo lo que es gastronomía, esparcimiento, también está exento de... Apunta básicamente a las grandes superficies. Apunta al comercio. Comercio, ¿no? Está apuntando a todo lo que son establecimientos comerciales, ¿no? Y grandes superficies. Entonces, esto lo que va a permitir es que se regula la actividad comercial y no estamos regulando ni la actividad industrial ni la actividad de esparcimiento. ¿Sería la primera provincia en ponerla en marcha esta? Es la primera provincia y sobre todo, como venía repitiendo, hay que tener en cuenta que esto no es, más allá de que se trata de una ley de apertura y cierre de los comercios, tiene un fuerte contenido social que es el descanso dominical y el núcleo familiar unido un día domingo, ¿no? No Parlamento Europeu está se realizando uma iniciativa a fim de proteger o domingo como um dia de descanso semanal na legislação dos Estados-membros e comunitária da União Europeia. Trata-se de uma moção que o Cardeal de Barcelona considera que deve receber apoio. O arcebispo Luís Martínez Sistaque afirmou que a perda do domingo como um dia de descanso e a ampliação dos horários comerciais e dos feriados em que o comércio pode abrir comportaria um aumento das pessoas que deverão dedicar aquelas horas e aqueles dias ao trabalho.
Se o domingo deixa de ser um dia de descanso, diminui a dedicação de muitas pessoas à sua família. Essa incidência negativa sobre a família tem muita importância e convém valorizá-la devidamente a fim de evitar um processo que possa levar à total liberalização dos horários comerciais. Porque o matrimônio e a família são instituições capitais para o bem das pessoas e da própria sociedade. Os membros da família precisam de tempo suficiente para conviver e crescer no amor e na ajuda mútua, afirmou o cardeal Martínez Stack, que define o domingo como um importante dia de descanso, de alegria e de solidariedade. Vamos lá então. Vocês perceberam que há um murmúrio. Isso aqui não é lei dominical ainda. Não é necessário fazer sensacionalismo, mas vocês percebem que tudo está caminhando nesta direção. Se há uma agitação, se há um murmúrio, hoje significa que a profecia está se incorporando e lentamente, gradativamente se construindo. Isso significa que estamos de fato no tempo do fim e que mais do que nunca hoje é necessário a gente arregaçar as mangas e entrar nessa guerra para ser vitorioso em Cristo e nos preparar para a volta de Cristo. Veja, no Grande Conflito, página 578 e 79, diz assim: a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifre, semelhantes ao de cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes, legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Observe isso aqui, olha. E mesmo na América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor das pessoas, o favor das massas, o favor do público, da comunidade, eles vão ceder ao pedido popular, ao pedido que é popular, de uma lei que impõe a observância do domingo. Agora, por que esse apelo popular? Guarde isso aqui que eu vou dizer. São três os argumentos que eles estão usando para defender a lei dominical. Primeiro, como um dia memorável de descanso físico, biológico. Eles alegam que os seus patrões, que as empresas estão obrigando eles a trabalharem. E como o índice de desemprego é grande na maior parte dos países do planeta, então as pessoas se sentem inibidas com a exigência do patrão, da empresa, para trabalhar no domingo e são obrigados praticamente a trabalhar no domingo. Então, têm o direito de funcionar no domingo, permitindo que os seus funcionários descansem. Isso é bonito, não é? E é importante. Segundo, o segundo argumento é o argumento da família. O domingo é tido como dia memorável à família. E o argumento que eles estão utilizando é: o domingo, durante a semana toda, a família vive separada e distante. Não tem tempo para se reunir, para se confraternizar como família. E o domingo deve ser um dia especial para o encontro das famílias e também, alguns até dizem, para a salvação das famílias que está em decadência e declínio. O terceiro argumento é o argumento religioso. Dizem eles que o domingo foi separado por Deus para descanso e que todos os cristãos devem parar para descansar espiritualmente nesse dia. Amigos, tudo isso é muito bonito.
Tudo isso é muito fascinante, romântico até, filosófico até, mas seja romântico, seja filosófico, seja moral, seja o que for, nada disso pode anular a verdade. O discurso que existia antes era o seguinte: examinai as Escrituras. Mas hoje o discurso é outro. E o discurso é: examinai o coração. Lembra que o Tony Palmer falou lá naquele vídeo? Ele disse: as doutrinas não são importantes. O que importa é a unidade do amor no Espírito. Portanto, não é mais. O que importa não é mais examinar as Escrituras, mas examinar o coração. Por isso que tudo é muito bonito. É encantador. É encantador e bonito, mas anula a verdade. Veja essa matéria. Na Europa, os adventistas apelam à aliança do domingo para não discriminar. Ou seja, os adventistas estão mobilizados contra essa legislação dominical lá na Europa, para que não incorra na discriminação àqueles que não guardam o domingo. No caso, nós, os judeus e outros povos, e algumas pessoas mais. Porque essa agitação dominical está acontecendo com muita força também na Europa. Ellen White ainda diz que a história a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia lá, registrada em Daniel, capítulo 3. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. E mais, quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar a consciência, liberdade, a consciência, e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Num país, no mundo globalizado como hoje, o que as nações mais influentes do planeta fazem, as demais acabam de alguma forma sendo influenciadas e seguindo o exemplo. Olha essa matéria aqui: o descanso dominical em perigo. Essa matéria é na Espanha. Na Espanha. E depois mais uma declaração que a questão do sábado será um ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. E outra declaração: as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder. A mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. E depois, continuando, ela diz que a substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. É o último ato do drama. É a última profecia assim, mais significativa que estamos aguardando e esperando. Quando esta substituição se tornar universal, então, isso aqui é bonito, hein? Quando esta substituição se tornar o quê? Primeiro, universal. O que vai acontecer depois? Deus se revelará através das pragas. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Está aqui embaixo. Chegar ao tempo. Chegou o tempo para que Deus haja. Quebre o seu silêncio e diga: a festa acabou. Amém. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana no domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para fazer? Para sacudir terrivelmente a terra. O mundo todo há de ser instigado em inimizade contra os adventistas? É isso mesmo, contra você. Se você estiver firme, permanecer em pé. Porque eles não rendem homenagem ao
instituição desse poder anticristão. E o texto bíblico, base também em consonância com Apocalipse 13, é esse, Sofonias 2, verso 1 e 2, que diz: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, nação sem pudor, nação morna, antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Amigos, essa descrição de Sofonias capítulo 2 é uma expressão profética do decreto dominical também. E quando este decreto for promulgado, simultaneamente cairá depois a ira de Deus sobre o mundo. E para fechar, para encerrar, a terceira profecia, a unificação política global. Por que isso? Não adianta apenas a união religiosa e nem a imposição dominical se não houver um apoio político global. As igrejas, elas não têm poder militar, que seja poder mesmo político, para impor nada. É necessário o apoio das nações, é necessário o apoio dos governantes, e até nisso a Bíblia e o Espírito de Profecia falam que haverá uma união, com o propósito de perseguir a verdade e o povo de Deus. Por quê? Veja bem, amigos, para que haja uma lei dominical global e imposta, é necessário que haja duas coisas. É necessário que haja o mesmo propósito e objetivo dos governantes. Segundo, é necessário que o mundo se globalize para que isso aconteça. Se existirem as fronteiras, se o mundo não estiver globalizado, quando um país decretar a lei dominical lá, os outros não vão seguir o exemplo, porque o mundo não se tornou unificado, globalizado. As fronteiras não foram derrubadas. Para que uma lei, para que um costume, para que uma cultura se torne global, é necessário que haja uma globalização. Satanás sabe disso. E eu acredito que este é o propósito principal da globalização. Tornar possível uma unificação global, para que a lei dominical também seja um propósito global. Veja aqui, o verso 14 apenas, eu vou acelerar um pouco para a gente terminar logo. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro de quem? Dos reis, de todo o... Olha aqui a união das nações. Olha o propósito de unificação global com o mesmo objetivo e finalidade. Encontro dos reis de todo o mundo, para os... Aqui a expressão é congregar, mas eu vou usar outra que é semelhante. Globalizar. Globalizar para a batalha, para uma batalha. Portanto, a união global de reis, o propósito dela é para uma unificação de batalha. Mas a profecia revela que é contra Deus essa batalha. Irmãos, que unificação global está acontecendo hoje? Mesmo que seja econômica, social, política, é a globalização. Eu acredito profundamente que a globalização ela foi elaborada, criada, construída, embora sobre a roupagem da economia, sobre o aspecto social e político, ela também tem a ver, ela também está entrelaçada, ela também cria um link com as demais profecias do âmbito religioso, porque é necessário um mundo globalizado para que a legislação religiosa também seja globalizada, universal, global. Estão entendendo? Apocalipse 17 fala de 10 chifres que foi visto em 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas vão receber autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo pensamento. Quem? Os 10 chifres, os 10 reis e a besta. E entregarão seu poder e autoridade à besta. Sabe, amigos, Marvin Maxwell, este estudante em profecias, pastor Marvin Maxwell, adventista, ele por muitos anos defendeu a ideia de que Apocalipse 17, esses 10 chifres, esses 10 reis,
eles têm um propósito profético para o fim dos tempos. E ele diz assim, ó, quando nos deparamos pela primeira vez com os 10 chifres em Daniel 7, eles representam as nações da Europa, no passado. Mas em Apocalipse 17:12, eles aparecem no tempo do fim como representantes dos reis do mundo inteiro. Representantes dos reis do mundo inteiro, tal como em Apocalipse 16:14. Uma vez o cristianismo romano esteve confinado à Europa. Em nossos dias, ele espalhou-se de modo muito mais vasto. Portanto, ele acredita que possivelmente esses 10 reis tenham algum papel profético no final dos tempos, representando o planeta todo. Sabe o que é curioso? Apenas para efeito de informação. O curioso é que o Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 5 países, eles querem transformar esse Conselho de Segurança de 5 países para 10 países. Se isso de fato acontecer, pode estar vinculado a essa previsão profética. Mas vamos lá. Independente da maneira como aconteça, o que a gente sabe é que no final dos tempos, os países estarão unificados também em propósitos comuns, inclusive sob o aspecto religioso, nesse caso, a lei dominical. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Veja, Babilônia fará que todos os países, todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda nação será envolvida, amigos. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união, uma confederação de forças. Olha o que está por trás aqui. Olha o que está por trás da união de nações e da união religiosa, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem para agir. Soma-se a isso um fator aqui que é decisivo: a vinda do falso Cristo, Satanás disfarçado de Jesus Cristo. Quem sabe, de repente, essa besta que eles entregam todo o poder não seja ele, na aparência de Jesus, na afirmação de Jesus, enganando os povos do mundo inteiro. Aqui, alguns anos atrás, em 1999, o Papa João Paulo II, na ONU, fazendo o seu discurso por uma nova ordem mundial. Interessante, né? Ele, um líder religioso, fazendo uma proposta política, social, na ONU, uma nova ordem mundial. Muito interessante, está aqui novamente. Eu vou passar algumas coisas aqui por conta do tempo, tá bem rapidamente. Sarkozy, que foi líder na França, presidente da França, pede uma nova ordem mundial, que é a globalização, a unificação das nações. Na própria nota de $1 já tinha esse princípio de unificação global de nações. E está aqui, ó, nesse símbolo, que pode ser visto, para quem tem uma nota de $1, pode ver esse aqui, de maneira clara. Mas aqui também a gente pode ampliar e observar melhor a pirâmide com o olho do V, ou seja, um único ser governando o mundo todo. E uma mensagem de unificação global. Novos ordem seclorum, em latim, que significa nova ordem do século, nova ordem mundial, nova ordem do século. Esse vídeo mostra como isso está avançando no meio político. The forces shaping this world at this moment are so strong, and they all tend in one direction. The divide then is between those who see this as positive, the opening up, offering opportunity, and those who see it as threatening and therefore wish to close down. It is in this context that the role of faith is especially important, not least because most religions were global even before political and economic systems were.
If people of faith reach out to one another, learn to coexist, believe in respecting the other, they can play an important part in reducing that fear and tension, being proud of their own distinctive religious and often cultural identity, but open and in amity towards those of a different religion. I believe faith can transform and humanize the impersonal forces of globalization and shape the values of the changing set of economic and power relationships springing up in the early 21st century. For ourselves and for future generations, a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. President Bush kept said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. But what does the new world order mean for countries like ours who are looking to succeed? Realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. Or should we just stick to the Sermon on the Mount? A passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application. Which brings me to my second point. Democracy demands that the religiously motivated translate their concerns into universal rather than religion-specific values. Now this is going to be difficult for some who believe in the inerrancy of the Bible, as many evangelicals do. In this new world, and that is why we cannot afford to be divided. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way. The walls between races and tribes, natives and immigrants, Christians and Muslims and Jews cannot stand. These now are the walls we must tear down. Os principais líderes do mundo, de algum tempo atrás, apresentando a necessidade de uma nova ordem mundial, inclusive falando sobre até mesmo da unificação religiosa. Até mesmo os religiosos terão algo que sacrificar para que os muros da diferença sejam derrubados. É isso que é dito. Grande Conflito, página 604. Terrível é a crise para a qual caminha. Os poderes estão fazendo o quê? Para combater, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, se conformem aos costumes pela observância do quê? O mundo político, o mundo civil, o mundo religioso, se unindo
com o objetivo de combater os mandamentos de Deus através da imposição do falso sábado. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última grande luta contra o governo do céu. Naquele livro do Roger Morneau, Viagem ao Sobrenatural, Roger Morneau foi satanista, foi no passado satanista. E ele ali participava de sessões onde o diabo falava, os demônios falavam com os sacerdotes. E ele conta, depois de convertido, numa entrevista no seu livro, ele conta que houve uma sessão que eles estavam invocando o mestre deles lá na sessão, mas que um outro ser foi enviado para dizer: olha, o mestre não pode vir porque ele está ocupado lá na ONU. Você pode ler isso no livro dele, Viagem ao Sobrenatural. Fazendo o que na ONU? Ocupado na ONU. Órgão responsável em efetivar a globalização, a nova ordem mundial, a unificação das nações. O mundo está cheio de tempestade, o texto que nós lemos. Guerra e contenda, contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstolo. Percebem? Há alguma dúvida do cumprimento? Há alguma dúvida da construção da profecia? De maneira escancarada em nossos dias. E para finalizar, a Igreja de Deus, a Igreja remanescente, terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Satanás considera como súditos seus os habitantes do mundo. Adquire o domínio sobre as igrejas apóstatas. Mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar na terra, completo seria o seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruir Israel, assim, no próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Amigos, irmãos, mas muito significativo o culto de hoje. O que eu queria, a minha intenção, era mostrar para vocês que tudo que a gente crê não é fantasia. Tudo que nós acreditamos não é invenção humana. Deus, de maneira bondosa, gentil e misericordiosa, Ele nos revelou com um objetivo, nos revelou o futuro com um objetivo, ou melhor, com dois: alimentar a nossa fé e nos fazer olhar mais para o céu com paixão no coração, com brilho nos olhos, e nos preparar para a volta de Cristo, porque o nosso reino não é aqui, o nosso mundo não é aqui. O fim está próximo e a eternidade também. O fim do pecado, da dor, do sofrimento, da angústia. O fim de um mundo que desgasta, que nos impõe fardos difíceis. O fim de um mundo cheio de dor, de sofrimento, está chegando para a entrada da eternidade, da salvação, da redenção em Cristo. Portanto, amigos, não permita que o desânimo, a preguiça, não permita que o desânimo espiritual, o desânimo emocional afete a sua vida, porque nós estamos, de fato, vivendo nas últimas páginas da nossa existência aqui, nesse contexto. O que resta a você agora? Resta a você agora lutar como nunca, levantar-se como nunca, perseverar como nunca, lutar bravamente como nunca, ser vitorioso como nunca e ser herói como nunca, porque Jesus já nos deu a vitória através do seu sangue precioso.
Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Oremos mais a partir de hoje. Estudemos mais a Bíblia a partir de hoje. E vamos nos envolver mais com a obra de Deus a partir de hoje. Porque vale a pena. Vale a pena. O lar está próximo. A nossa casa está próxima. Está perto o dia de ver de perto com esses olhos. Pela graça de Deus, a terra não há de comer. Com esses olhos nós veremos o nosso namorado Jesus vindo nas nuvens do céu para buscar o seu povo. Amém. Vamos levantar e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é como um mapa que nos guia até o tesouro celestial. Obrigado, Senhor, pelas profecias que tão bondosamente deixou para que soubéssemos o momento em que as searas estariam maduras, o momento em que o Senhor estaria perto, próximo de retornar. Obrigado por nos incentivar a lutar e perseverar por conta dessas coisas que estão acontecendo, que deixam claro e evidente que nós não vivemos uma fantasia, que tudo é fato e verdade. Agora nos ajude a nos preparar, nos ajude a crescer, nos ajude a abraçar com mais força a cruz do Calvário. Porque não queremos e não vamos perder o céu por nada nessa vida. Nos ajude a ter paixão no coração para alcançar as pessoas que estão perdidas. Nos ajuda, Senhor, a vencer os nossos vícios. E que o único vício que tenhamos seja o vício de lutar para estar sempre ao teu lado. E é nos méritos e no poder de Jesus Cristo que suplicamos, pedimos e entregamos. Amém, Senhor.